E aí, caras, cá estou eu mais uma vez para falar sobre Star Wars. E hoje a gente vai conversar sobre Cad Bane. Quem é Cad Bane e qual é a relação dele com Boba Fett? Cad Bane ele foi introduzido na série animada de Star Wars The Clone Wars, que particularmente é a minha favorita de toda a franquia de Star Wars. E ele é um personagem da espécie Duros, ou Duros, como preferir. E lá no período das Guerras Clônicas, mais precisamente depois da morte de Jango Fett, Cad Bane ele foi considerado o maior e mais famoso caçador de recompensas do período. Principalmente por ter o maior diferencial em relação aos outros, que ele era especialista em lidar com Jedi, seja fugindo deles, matando eles, ou caso tivesse algum Jedi durante sua missão, Cad Bane sabia como lidar com ele. E uma curiosidade bem legal sobre Cad Bane também é que esses tubos que estão presentes na cabeça dele permitem que ele respire em lugares praticamente inóspitos, inclusive no espaço. Mas eles servem principalmente para evitar que ele seja enforcado através da força, ou seja, esses tubos servem para deixar ele imune ao enforcamento da força. Ele era um personagem tão forte. Em dado momento, Mace Windu se une a Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker para tentar usar o truque na mente dele, e mesmo assim eles não conseguem tirar as informações de Cad Bane. Mace Windu, Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker juntos usando o truque da mente, mesmo assim eles não conseguem. Então aqui dá pra notar quão casca-grossa Cad Bane era. E Cad Bane também contava com vários equipamentos bem legais, como por exemplo suas duas pistolas LL-30, que eram modificadas e tinham uma mira telescópia e além disso tinha uma frequência de disparos acelerada. Nas suas botas ele tinha propulsores iguais ao do Homem de Ferro mesmo, poder voar assim como o Boba Fett ou Din Djarin, por exemplo. Ele tinha também aqueles braceletes que vinham equipados com a corda junto de um gancho, que lembra bem o Jango Fett ou até mesmo o Din Djarin. Nesses braceletes também ele podia atirar projéteis médios, igual um personagem da DC que é o pistoleiro do Batman. E além de tudo isso ele também tinha lança-chamas, além de uma habilidade insana que ele tem de eletrocutar os seus inimigos, seja para paralisar ou para adormecer ele. Vale ressaltar que o chapéu que ele usava não tinha nada de especial, a não ser lógico deixar ele com seu visual único. Inclusive teve até uma vez que ele matou outro caçador de recompensas e ainda por cima ficou com o chapéu dele, simplesmente porque ele havia gostado do chapéu dele. E bom, Cad Bane na minha opinião ele é o maior caçador de recompensas de todo o universo de Star Wars, tá? Ele supera Jango Fett, ele supera o Boba. E por que isso? Vou falar pra você algumas das coisinhas simples que Cad Bane fez. Bom, uma vez a pedido do próprio Darth Sidious, ele invadiu o Templo Jedi atrás de um holocron e dentro dele tinha um cristal de memória Kyber contendo uma lista com a localização de todas as crianças sensitivas à força na galáxia inteira. Inclusive aparece um holocron semelhante, se não o mesmo, no jogo de Star Wars Jedi Fallen Order, que Cal Kestis vai atrás dele. Só que obviamente Palpatine e Cal Kestis eles tinham pretensões bem diferentes em relação a esse holocron. Depois que ele invadiu o Templo Jedi, ele completou essa missão com êxito. Ele conseguiu roubar o holocron e depois que ele roubou o holocron, ele ainda teve que ir atrás das crianças e capturar elas, né? Sidious não queria mais nada da vida também. Teve que ir atrás das crianças, localizar elas e levar elas até o famoso planeta Mustafar. Porque Palpatine queria, obviamente, usar essas crianças sensitivas à força e levar elas pro lado sombrio. Vale ressaltar também que Cad Bane já apareceu em Star Wars Rebels, num grafite que a Sabine Wren fez do próprio Cad Bane, ou seja, ela conhecia ele. Agora, como ela conheceu ou quando, eu não sei, porque ainda é um mistério. E bom, a personalidade de Cad Bane é que ele era frio e calculista. Ele realizava suas tarefas com extrema frieza e ele não se importava o que ia acontecer durante o serviço dele, ele só ligava pro dinheiro dele. Diferente do próprio Boba Fett. Logo depois que ele perdeu o pai dele, a ocupação dele se tornou única e exclusivamente se vingar de Mace Windu. Tanto que uma das primeiras missões dele foi invadir a nave da Resistência, se passar por um cadete, ir lá plantar uma armadilha e matar Mace Windu. Só que não foi o que aconteceu. O decorrer disso tudo foi um clone trooper que ativou a armadilha, Boba Fett teve que improvisar o plano dele e Aurra Sing mandou ele explodir os painéis principais da nave, que assim ia causar uma explosão, ia matar um monte de gente. E aí Boba Fett já ficou relutante, porque ele não queria machucar outras pessoas além de Mace Windu, ele queria se vingar de Mace Windu. Acredito que se fosse Cad Bane no lugar, ele pouco ia se importar com as outras pessoas desde que o objetivo dele fosse cumprido, que é matar Mace Windu. Mas Boba Fett não, ele só queria se vingar de Mace Windu, ele não queria incluir outras pessoas nisso. Mas acabou que mesmo assim ele acabou
Boba ele ensina o Aurra Sing, ele foi lá, explodiu o painel de controle, causou uma explosão na nave, aconteceu algumas coisas. Aí Boba Fett ele foi pra um daqueles pods de emergência e lá ele encontrou outros cadetes também. A Aurra Sing sugeriu matar eles, mas Boba também não quis, esse não era o objetivo de Boba. E aí a gente já consegue perceber nitidamente uma diferença entre o caráter de Cad Bane e Boba Fett. Em outro momento também a Aurra Sing fez reféns da República, ela pediu pra Boba atirar neles, mas de novo Boba não atirou, ele não queria isso. E aí a Aurra Sing foi e finalizou eles no lugar de Boba. E presta bastante atenção nessa personalidade de Boba Fett, porque isso futuramente vai causar uma briga entre Cad Bane e ele. Agora avançando um pouco o tempo, vou explicar como que se deu esse desentendimento entre Boba Fett e Cad Bane, que na verdade aconteceu no episódio que estava sendo produzido ainda, o episódio que não foi terminado, mas até onde eu sei a briga aconteceu pela forma que Cad Bane e Boba queriam levar a missão, sendo que Boba Fett queria apenas finalizar os alvos que lhe foram dados e Cad Bane queria fazer a missão colocando a vida de outras pessoas em risco. Ele não se importava com as outras vítimas inocentes que não tinham nada a ver com isso. Aí foi onde aconteceu um impasse entre Boba Fett e Cad Bane, e os dois entraram em posição de duelo, exatamente igual aqueles duelos que aconteciam no Velho Oeste, sabe? Que um cara fica na frente do outro e quem sacar a pistola e atirar primeiro vence. Foi exatamente o que aconteceu. Até porque Cad Bane é um personagem muito inspirado em Velho Oeste. E fica aí a curiosidade, George Lucas ele se inspirou muito no Velho Oeste como no período feudal lá do Japão, que tinha os samurais. Interessante, né? Então depois desse combate, ficou instaurada a rixa entre Cad Bane e Boba Fett, que eu tenho muita fé que vai ser retomada na série de The Book of Boba Fett. Agora avançando um pouquinho o tempo, indo lá pro início, na transição da República pro Império, saindo de The Clone Wars e entrando em Bad Batch, Cad Bane ele retorna nessa série e ele é contratado por Lama Su para recuperar justamente quem? Uma clone de Jango Fett que se chama Omega, ou seja, ela se trata da irmã de Boba Fett. E é muito louco que Cad Bane ele mata sozinho vários Clone Troopers antes de confrontar a própria Omega, e logo depois disso, Hunter ele enfrenta Cad Bane da mesma forma que Boba Fett enfrentou ele há tempos atrás, fazendo referência direta ao episódio de Star Wars que não foi lançado. Hunter e Cad Bane então entram nas posições de combate, os dois atiram ao mesmo tempo, porém só Cad Bane consegue acertar Hunter e Hunter erra. Mais uma das inúmeras provas de que Cad Bane é um ponto fora da curva, porque Hunter ele é um clone modificado para ter a percepção dele melhorada, para ter a mira dele, a velocidade dele melhoradas. E ainda assim ele foi mais lento do que Cad Bane. Ou seja, Cad Bane é realmente o maior dos caçadores de recompensa. E lembra quando eu disse que Cad Bane ele faria de tudo que fosse preciso para concluir a missão? Então, nesse momento a gente consegue observar muito isso, porque ele olha para Omega, ele pede desculpa para ela, só que ainda assim ele faz um disparo atordoante nela. Ele pode até pedir desculpa, mas ele não vai parar antes de concluir a missão dele. O egoísmo dele ainda vai continuar sendo maior. E um outro ponto muito forte que a gente consegue ligar a Boba Fett é quando Cad Bane enfrenta a Fennec Shand pela posse da Omega. E quem é que tá em The Book of Boba Fett com o Boba Fett? A Fennec Shand, que assim como o Boba Fett tem uma rixa com Cad Bane. Eu já listei aqui coincidências demais para serem simplesmente deixadas de lado. Eu tô torcendo muito para Cad Bane realmente aparecer na série de Boba Fett, porque tá tudo escancarado. A relação que Cad Bane tem com Boba Fett é absurda. Os dois personagens estão ligados. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu te convido a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Força esteja com você e até a próxima.